Grande BH em pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O Grande BH em pauta desta semana tem como tema o tratamento contra o crack. Nossa equipe de reportagem conversou com familiares de usuários da droga para saber como é o dia a dia dessas pessoas. A mãe de um homem de 36 anos conta que luta contra esse problema há mais de 20 anos. Meu filho foi piorando, né? A cada ano, cada época foi piorando, porque começou com um tipo de droga, foi passando para mais pesada. Então agora ele está agressivo, né? Ele já me bateu, eu já fiz muitas ocorrências dele, que ele me bate, mas é assim, não é que ele vem para me bater, ele vem para me enfrentar, para roubar. Então eu não aceito que ele venha me roubar, então ele vem pra cima de mim. Ele já quebrou porta, já quebrou a porta da sala, como ele viu que deu certo, ele quebrou a porta do meu quarto onde estão as roupas, me rouba, sai correndo, pula o portão, já quebrou os vidros da sala, vidro do meu quarto, e eu cheguei a um ponto que a família... O que leva uma pessoa de 36 anos a submeter a mãe a isso, né? Uma jovem aqui da capital relata que a mãe, que tem 2 cursos superiores, é usuária há 6 anos, o que faz ela perder o convívio social. Antigamente ela trabalhava, tinha um emprego bom, um cargo bom, por conta disso abandonou o emprego, né? Nunca mais voltou, e ela vive hoje em dia por conta disso. Ela não tem vida mais social, ela não convive com a minha família, né? Com as irmãs dela, com meu irmão também não, ela mora comigo. Ela tá muito ruim, que ela não consegue fazer as coisas de casa, né? A casa fica muito suja, porque eu saio pra trabalhar, então ultimamente tem ficado muito pouco em casa. Mas aí tem vezes que ela tá boa, que ela, né? Ela cozinha, ela arruma casa, lava roupa, mas ela vive, o dia inteiro ela fica dentro de casa, trancada no quarto dela. E é muito engraçado que ela troca o dia pela noite, né? Ela fica acordada a noite inteira e durante o dia ela costuma dormir. Nós ouvimos uma mãe falar de um filho de 36 anos, aí a jovem falando da própria mãe, e agora uma outra mulher que fala sobre como é ter um filho adolescente que usa esse tipo de droga. Eu tenho um filho que ele começou a usar entorpecente, né? Crack. Ele estava com mais ou menos 13 anos. Agora ele está com 17. E isso me causou assim, muitas consequências, né? Tanto na vida dele como na minha. Eu adoeci por causa desse problema. A família desestruturou a família toda também. Muitas vezes tive que correr atrás dele, nas ruas, pela madrugada, buscando ele. Já apanhou, já foi ameaçado várias vezes. Hoje, né, já tentei internação para ele, ficou 2 vezes, saiu. E hoje ainda ele fica nas ruas. E ele ainda resiste, né? Assim, ficar em casa, sai, ele usa ainda. Mas eu tenho certeza que ele vai sair dessa, que na maneira que ele estava, né? Ele melhorou bastante. Porque muitas vezes ele chegava em casa muito sujo, mas sujo mesmo. Estava muito magrinho. Agora o negócio chega de alimento e tudo, mas fica muito pra rua ainda. E eu não sei assim como, né, fazer para que ele venha novamente ser restabelecido, né? Não tá estudando, não tá trabalhando. Imagina, você que tem filho aí que está nos ouvindo agora, sonha pro seu filho que ele faça uma faculdade, que ele termine o 2º grau e tudo mais. Essa mãe que acabou de falar agora, para ela é uma vitória que o filho consiga comer quando chega em casa. Um outro assunto polêmico referente a essa história do crack é a questão da internação compulsória. Muita gente defende, muita gente condena. Um pai que foi ouvido pela reportagem da Band News FM conta que passou por tantos problemas com o filho que hoje ele até defende a internação compulsória. Meu filho é usuário dependente de crack. Tem 15 anos que está envolvido. Começou já muito pequeno, né, na adolescência, a mãe trabalhando, eu trabalhando também, se envolver com pessoas que estavam usando a própria droga, e uma pessoa de frente de casa que era traficante, deu para ele a primeira vez o crack. Hoje, por exemplo, ele está internado em São Paulo. O Lucas é um adolescente disposto, carinhoso, só que na hora da fissura transforma. É a coisa assim que é impossível conter. Ele fica arredio, fica agressivo, pega a faca, objeto contra a própria mãe, contra mim. Os pais que vivem essa situação igual nós vivemos, o recado que eu posso dizer é para não desistir nunca. A única forma que nós temos para manter nossos filhos vivos é através do tratamento compulsório. Porque o usuário de crack, não adianta perguntar se ele quer parar de usar. Na hora da fissura, nenhum deles aceita tratamento. O crack, ele cai na rua, ele perde a noção de si próprio. Ele fica sem alimentar, ele vende a roupa do corpo para trocar a troco de uma pedra de crack. Aí a família, principalmente os pais,
não dormem. É uma guerra que o país está enfrentando, pior do que se fosse uma guerra declarada. Bom, a primeira pergunta que eu faço dentro desse nosso Grande BH em Pauta, desse debate que se inicia hoje, vai até a sexta-feira, sobre esse assunto que é o tratamento das vítimas desse flagelo que é o crack, é exatamente esse, a questão da internação compulsória. Vale a pena ou não vale a pena? Existe uma coisa que se chama liberdade individual, cada indivíduo pode decidir pelo que ele quer fazer, principalmente o indivíduo adulto, se ele quer ou não quer ser tratado. Agora, um usuário de crack, ele tem condições de decidir? Os usuários são classificados em 3 tipos: os que têm alguma doença psiquiátrica e acabaram se envolvendo com a droga, os que não têm nenhuma doença psiquiátrica, mas se tornaram completamente dependentes do crack, com perdas materiais e emocionais, e o terceiro tipo, que são os que acabam virando usuários da droga após entrar em grupo de traficantes ou de usuários. Cada um deles demanda um tratamento diferente, o que gera discussões entre especialistas sobre a necessidade ou não da tal internação compulsória. Sobre esse assunto, o repórter Bernardo Miranda conversou com a cientista social da PUC Minas, Regina Medeiros. Vamos ouvi-los. Professor, a gente está num debate muito amplo agora aqui no Brasil com a questão do crack, está nessa discussão se é válida a internação compulsória da pessoa que tem essa dependência, ou se não é válida. Na opinião da senhora, quais são as dificuldades do tratamento do crack com relação a outras drogas? Ele tem uma especificidade maior? E qual é a sua posição com relação a essa questão da internação compulsória? A internação compulsória, ela tem que ser muito bem estudada, porque, na verdade, primeiro não se trata drogas, ou a pessoa que usa drogas, de uma forma compulsória, porque se a pessoa não quiser, ou se ela não tiver consciência de que ela precisa daquele tratamento, de nada vai adiantar, o que vem acontecendo até hoje. As fazendas, as pessoas ficam nas fazendas 6 meses, 9 meses fechadas, ao sair a primeira coisa que ela vai fazer é usar outra vez, porque ali ela está obrigada a ficar aí confinada e etc. Esse caso primeiro, que é uma pessoa psicótica, que tem problemas e que usa o crack como um complemento, esse aí talvez precisaria de medicação e talvez, se fosse o caso, em determinadas situações, de alguma internação em hospital psiquiátrico para que essa pessoa pudesse ser medicamentalizada ou tratada com medicação para tratar primeiro essa questão. A segunda seria aquela pessoa angustiada, que sabe parcialmente dos problemas dela, não dá conta de resolver sozinha. Ela poderia tratar num CAPS-AD, poderia tratar num ambulatório e não precisaria de uma maneira geral de estar internada. E o terceiro caso, e é um caso mais complicado, que não é um tratamento, aí é caso de polícia, é caso das impunidades que existem ou dos equívocos que são também cometidos em relação ao paciente que usa crack. Então, quer dizer, são esses 3 tipos. O problema mais grave que eu fico pensando que pode acontecer no tratamento de crack, isso repercute também na internação compulsória, é como fazer esse diagnóstico, como descobrir quem é quem e para fazer encaminhamentos adequados a essas pessoas, resolvendo alguns problemas, por exemplo, do sofrimento do sujeito, sofrimento da família, os gastos que o governo tem com tratamentos. A maioria das vezes é um tratamento que não tem sucesso exatamente por uma falta de um diagnóstico preciso anteriormente e dos encaminhamentos equivocados que são feitos, e aí com isso repercute também na internação compulsória. Ao meu ver, da forma como estão sendo discutidas as internações compulsórias, elas vão simplesmente criar um outro problema muito mais grave para o governo do que se pode imaginar. Nós temos experiência aí dos hospitais psiquiátricos, dos sanatórios e tal, que não teve nenhuma solução efetiva para os problemas que aconteciam. No caso das drogas, mais ainda, porque a pessoa não deixa de usar uma coisa que ela gosta de usar simplesmente porque alguém está obrigando ela a fazer uso. Professora Regina, em que nível o crack é pior que outras drogas? A gente vê as pessoas falando de senso comum, né, mas não especialistas, são as pessoas comentando, o crack é difícil demais, a pessoa que se viciou raramente consegue largar o vício. Até que ponto o crack ele é realmente pior do que as outras drogas e o tratamento é mais difícil? A grande questão do crack é o preconceito, porque o crack é visto como uma droga de pobre, que é barata e que ela causa essa dependência, né, de uma forma quase que impossível de ser solucionada. Então a primeira coisa que se cria é assim, encostou no crack e ficou dependente. E não é verdade. Nós terminamos uma pesquisa agora que mostra isso. Nós encontramos pessoas que usam crack há 14 anos, trabalham, pai de família e tal, etc. Porque se você pega a internação compulsória, depois quem que vai entregar essa pessoa?
Se você falar para qualquer pessoa, que eu estou trabalhando, eu quero buscar trabalho, eu fui usuária de crack, a gente vê isso assim, a todo minuto, sabe? Uhum. E as pessoas, elas não conseguem, quando alguém fica sabendo que ela usou crack, ou que ela usa crack, ou que ela usou e não usa mais, até dentro da própria família, ela tem muita dificuldade de reinserção na própria família. Uhum. Então as pessoas têm muito preconceito, sabe? Não adianta você tratar se depois você não dá alternativa para o sujeito viver. Essa foi a cientista social Regina Medeiros comentando sobre o tratamento de dependentes do crack. Uma reportagem do Estado de Minas de hoje, da Paula Sarapuia e Valquíria Lopes, fala exatamente sobre esse problema. É a matéria de capa do Estado de Minas. Fala que um usuário é internado à força a cada 2 dias em Minas Gerais. 79% de todos os pacientes internados em Minas desde julho do ano passado por ordem judicial, falando de pacientes psiquiátricos, evidentemente, são dependentes químicos, a maioria deles dependentes de crack. Isso dá uma média de 15 casos por mês de pessoas internadas por ordem judicial. O que chama mais atenção é a baixa eficácia desse tratamento compulsório, que só 3% das pessoas deixam efetivamente as drogas. E isso mostra uma falta de conhecimento, inclusive, de quem está tratando. Nós temos hoje 80 usuários internados no estado, 130 em atenção ambulatorial. São 210 internações compulsórias em Minas feitas por ordem judicial desde junho do ano passado, e Minas tem mais ou menos 1.350 leitos agudos para tratamento de dependentes químicos. Dando sequência ao nosso grande BH em Pauta, falamos agora sobre os efeitos do crack na saúde do usuário. Para abordar o tema, conversamos com o médico psiquiatra do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, Dante Galileu. Bom dia, doutor Dante. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Doutor, o que faz com que essa droga seja tão devastadora, afinal de contas, quimicamente? Todo mundo sabe que em poucos segundos ela vai para a corrente sanguínea e chega no cérebro, todo mundo sabe que a aspiração da fumaça faz com que a pessoa se torne dependente quase que instantaneamente, mas o que faz com que seja tão difícil tirar a pessoa do vício e existir um medicamento, alguma coisa que faça com que esse vício seja pelo menos amenizado ou contido? Bom, nós podemos entender a dependência entendendo o mecanismo de ação. Se você imaginar que uma droga ela é inalada na substância, essa substância entra no pulmão com uma superfície de absorção muito grande e é diretamente disponibilizada no cérebro, ela causa alterações diretamente no sistema que nós chamamos de sistema de recompensa, Luiz. Esse sistema é onde libera uma substância, para efeito didático chama-se dopamina, e altera diretamente o funcionamento do nosso cérebro. Uhum. Então o cérebro pede cada vez mais essa substância que causa, o prazer, a excitação inicial do uso. O que tem de diferença nesse caso em relação, por exemplo, à cocaína ou à maconha, que são drogas recreativas usadas há mais tempo e que trouxeram efeitos menos devastadores para a sociedade? A grande diferença do crack com a cocaína, o crack é um subproduto da cocaína. Ele é como? É um refúgio, é um lixo. Isso, é o que eles não usam. Mas a maior diferença está na forma de administração, Luísa. Vamos imaginar que a pessoa cheire a cocaína, a forma de absorção dela está onde? Está no nariz. Uhum. Se você imaginar que uma pessoa fuma o crack, a forma é ar, ou seja, vapor, e a superfície do pulmão é muito maior que a do nariz, ou seja, a disponibilização da própria substância ativa, que é a mesma da cocaína, ela vai ser disponibilizada no cérebro e na corrente sanguínea de uma forma muito mais abrupta, de uma maior quantidade, e a própria disponibilização no organismo. Uhum. Na década de 80, 70, 80, uma droga ficou muito famosa, principalmente na Europa, foi a heroína, Estados Unidos e Europa, que era uma droga injetável, Ela eram utilizadas seringas e ela era uma droga injetada. O efeito dela era quase tão grave quanto o efeito do crack, mas conseguiu se conter, de certa forma, o avanço da heroína. O que foi feito nessa situação e que poderia, pelo menos de alguma forma, paralelamente ser aplicado também no combate ao crack, que parece uma droga mais grave em países como o nosso, justamente por ser mais barata? Bom, no caso da heroína, foi-se criado o que a gente chama de atendimento assistido. O que eu entendo na heroína é que eles criavam as casas onde colocavam os dependentes, uhum, e eles passavam o tratamento de injetável para o tratamento oral. Ou seja, o dependente de heroína, ele injetava
a droga. Eles, então, o governo proporcionava o tratamento da metadona, que é um tratamento que dá menos vício, né? Vicia menos, e, consequentemente, você tira o dependente dessas condições de risco. O caso do crack, eu acho que vai muito além da própria substância, que há uma estigmatização social. E o que acontece? A disponibilidade do crack nas ruas é muito maior. E o que nós temos que fazer? O dependente na fase aguda, é muito difícil de você institucionalizá-lo. Por quê? Porque muitas vezes, quase 100% das vezes, ele não quer largar a substância. A nossa saída, ao meu ver, seria fazer o gatilho, né, digamos assim, quando nós tiramos ele da fase aguda, que seria o que eu defendo, e nós defendemos no hospital, que é a entrevista motivacional. O que seria isso? Você tira o paciente da intoxicação aguda, através de medicações, através propriamente do tempo e das medidas suportivas, e quando ele sai daquela fase de obnubilação, de desorientação, você tenta mostrá-lo os benefícios de não usar a droga. E os benefícios do tratamento, você pode propor até o uso de medicação que minimiza os sintomas de fissura. E aí você tem uma certa... Eu acredito que seja nesse ponto. Porque sem a motivação, Luiz, sem o desejo, é muito difícil. Esse é o grande problema. É um tratamento quase individual, né, doutor? É muito individual. Agora, você tratar um paciente que não quer se tratar, é o que está acontecendo com as internações. Ele sai da internação e não resolve, né? Não resolve. Então, a gente pode deduzir que o senhor é contra a internação compulsória, mesmo em determinados momentos onde parece impossível um outro tipo de abordagem? Se eu sou contra? Sim. Não, eu acho que tem que ser, como muita gente defende, algo muito personalizado. Porque, veja bem, o crack pode estar sobre um paciente também doente psiquiatricamente. Sim. Entende? Ou seja, o esquizofrênico pode usar crack. Um paciente com transtorno bipolar pode usar crack. Ou seja, quando o paciente não tem o juízo crítico, quando o paciente está oferecendo risco para si, eminentemente para a sociedade, eu sou inteiramente a favor. Eu só acho que, se nós instituirmos de uma forma deliberada a internação compulsória, a nossa eficiência também não vai ser boa. Claro. Porque o paciente fica estigmatizado, ele também reage contra a própria internação, como se fosse uma maneira secundária. Ele diz, vocês tiram a minha liberdade, posteriormente ele usa. Eu acho que a efetividade desse tipo de tratamento é muito ruim. Muito bem. Conversamos com Dante Galileu, que é médico psiquiatra e preceptor também do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Doutor Dante, muito obrigado por falar com nossa reportagem, abrir esse ciclo de debates aqui sobre o crack nessa semana do Grande BH em Pauta. Um bom dia, uma boa semana para você. Bom dia, muito obrigado.